Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Estaremos hoje fazendo um estudo Geraldo Moraes e o Evangelho Maldito, amém? Então vamos tratar hoje um tema, um assunto pelo qual ele fez um vídeo. E nesse vídeo ele alega dizer que o anticristo não existirá, que o anticristo já existiu, que aliás, o anticristo não, a besta que emerge do mar era Nero. E que sempre em suas pregações e ensinos que o anticristo não existirá, não haverá o anticristo, que simplesmente a besta que emerge do mar, onde será o anticristo, ele diz que é Nero. Mas vamos ver se é Nero? Vamos ver um pouquinho, um trecho do vídeo dele, e vamos saber se verdadeiramente é Nero, né? Porque ele quer dizer que isso aconteceu no tempo de João e que o anticristo não vai existir. Será que isso é verdade, meus irmãos? Um pouquinho de Bíblia, se a gente examinar um pouquinho, a gente vai ver que esse evangelho não é um evangelho verdadeiro, tá bom? Então vamos lá então. João estava usando esse código, esse enigma, porque era exatamente o que a besta, Nero, o imperador, o rei que emergiu do mar, das multidões, poderoso, tinha o poder de outros 4 reis, tal era o seu poder. Nero estava ali querendo para si a adoração que os judeus davam a Deus, a adoração que dava a ele. E como é que Nero fez isso? Através do poder financeiro. Desde os tempos de Jesus até Domiciano, houve 12 Césares. Então, meus queridos, vamos fazer um contexto bíblico, analisar a Bíblia pelo contexto, fazer uma exegese do livro todo. E vamos saber se essa besta que emergiu do mar era Nero. Só nós pegarmos, né, a hermenêutica progressiva, ou seja, irmos analisando mais para frente, em todo o livro de Apocalipse vai estar falando desta besta que emergiu do mar, tá bom, meus irmãos? Que é o anticristo e que não é Nero, tá bom? É só você abrir comigo, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse. Eu estou com a minha aqui, eu vou abrir em Apocalipse capítulo 16, tá? Vamos lá então, Apocalipse 16, versículo 2 e 3, diz assim: Ele foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta que adorava a sua imagem. Aqui está falando 7 anjos com as taças das últimas pragas de Deus. Então, no tempo de Nero, você não vai ver esses acontecimentos, né? Vamos dizer assim, físicos que aconteceram de forma desse jeito que está falando no livro. Você nunca vai ver, tá bom, meus irmãos? Ou seja, acontecimentos teofânicos, manifestação visível do poder de Deus. É só nós analisarmos aqui, ó. E no verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. No tempo de Nero aconteceu isso, o mar virou sangue e morreu as almas viventes, os peixes, as baleias. Aconteceu, Geraldo Moraes? É só, a gente tem que, igual eu falei, tem que analisar a Bíblia todo. Vamos continuar aqui? Vamos lá um presente aqui para o Geraldo Moraes e para os seus seguidores. Vocês não têm culpa, tá? Vocês não têm culpa, e nem Geraldo Moraes. Isso tudo é coisa do inimigo. Põe confusão na mente da pessoa e ela cria novas doutrinas, né? Por isso que nós temos aí muitas seitas e heresias, tá bom? Então vamos aqui para Apocalipse 16, 10, 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Tá bom? Então, houve-se no tempo de Nero um acontecimento em que os homens mordiam a língua de dor, houve escuridão. Houve-se no tempo de Nero? Me mostra na fonte histórica, por favor. Apocalipse é história e também é futuro, tá? Então nós temos que entender que a Bíblia ela também está falando da história, né? Fala dos imperadores, dos reis, e ela também é uma profecia para o futuro, que é o livro de Apocalipse, tá bom? Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, né? Então vamos lá, então, continuar aqui em Apocalipse, capítulo 16, 21, estou com a minha Bíblia aberta, e a Bíblia diz assim:
Eu vou ler a partir do 19, que diz assim: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes se não acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. No tempo de Nero, houve-se chuva de saraiva com pedras pesando 1 talento, que é aproximadamente entre 30 e 50 quilos. Houve isso? Me mostra na história, por favor, Geraldo Moraes. Me mostra. Eu não sei se isso houve no tempo de Nero, não. Porque você disse que a besta que me ajuda uma era Nero, então isso aqui tem que ter acontecido no tempo dele também, tá? Só que isso nunca aconteceu, porque você não vai ver em nenhuma fonte histórica, tá bom? Então vamos lá. Você vê na Bíblia que houve saraiva lá no Egito. Agora no tempo de Nero, tá bom? Agora vamos aqui, só para terminar nosso estudo, vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 20 e 21, que diz assim, a palavra de Deus. Vamos lá? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, a besta que emergiu do mar, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. Agora, os restos mortais de Nero existem? Sim, existem. Tá? Então, se essa besta que emergiu do mar foi lançado vivo, e você diz que é Nero, então não poderia existir os restos mortais de Nero. Mas se você for lá em Roma, você vai ver os restos mortais de Nero. Só não existem os restos mortais do Senhor Jesus, tá bom? Então, eles foram lançados vivo, corpo vivo, no lago de fogo e enxofre, tanto o anticristo como o falso profeta, tá? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Mais uma prova de que isso era o anticristo e que ele exercia o poder do dragão e do diabo. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, estamos vendo aqui, né, em que o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, que foram lançados vivos. Isso aqui é um acontecimento. Aonde que está escrito na história em que eles foram lançados vivos, e aonde está escrito na história e que o diabo foi lançado aonde Nero está, né? Você não vai ver isso, né? Você não vai ver não escrito dizendo nem na Bíblia nem na história que esse acontecimento houve, tá bom? Isso é porque o seu evangelho, Geraldo Moraes, ele é enganoso, ele enganou o povo. Então, mais uma vez, nós vamos ver que essa doutrina de que Nero é a besta que emergiu do mar é uma pura mentira para enganar o povo. Agora, não sei de onde você tirou, né? O que o inimigo fez na sua mente. Mas eu quero dizer que Deus, ele há de libertar tanto o Senhor como todas essas pessoas que têm seguido vocês, tá bom?